Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Kiko Girardi do PT, debater alguns assuntos que, de uma forma ou de outra, preocupam o vereador e também ouvir dele projetos para este ano de 2015 aqui na Câmara de Vereadores. Tudo bem, vereador Kiko? É um prazer tê-lo conosco novamente, a primeira vez em 2015, né? A primeira vez, agradeço o convite, Fábio, agradeço a TV Câmara por esse espaço, né, que proporciona a nós vereadores, para a gente poder conversar um pouco e a população ficar sabendo qual é as nossas ideias, nossos pensamentos sobre a nossa Câmara de Vereadores. Vereador, estamos basicamente na metade da atual legislatura, o senhor já vem de 2 anos neste primeiro mandato, acredito eu adaptado, podemos observar seu comportamento em plenário, nas discussões. O que esperar para as pessoas que acompanham o seu mandato neste ano de 2015? Projetos, ações, qual será o foco do seu mandato para este ano? Bom, primeiramente, vamos então recapitular, na minha opinião, como primeira legislatura, o primeiro ano sempre é de experiência. Geralmente a metade do primeiro ano a gente fica aprendendo como funciona dentro da Câmara, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, então a gente começa com essa dificuldade. Aí depois começa a se desenvolver o pensamento da gente junto com a administração dentro da Câmara. O segundo ano já dificulta porque lá vem as políticas, né, de novo, campanhas para governo do Estado, federal, já dificulta um bom pouco o trabalho que tu tem que se envolver, tu faz parte de um cenário político, tem que se envolver. O terceiro ano, daí já é um ano que tu começa a trabalhar mais bem focado mesmo, né, naquilo que tu pensa da política, porque depois, o quarto ano, já entra de novo as eleições municipais, a gente se envolve tudo de novo. Então, eu acredito que o terceiro ano é o ano que a gente já tem uma boa experiência, já digamos assim, e que pode trabalhar com mais tranquilidade. Mas esse ano, eu acredito que nesses 2 primeiros anos, eu consegui aprender bastante coisa, consegui, através do meu jeito de ser mais conciliador, mais negociador do que crítico. É a minha forma de agir, eu sou assim mais de negociar, não de partir para coisas mais críticas. Claro que tem motivos, às vezes, para a gente criticar alguma situação ou outra, mas não é dessa forma que a gente se constrói no meu pensamento. Então, às vezes, a gente pode ser confundido pelas atitudes minhas de ficar mais quieto, votar nos projetos, às vezes, diferentes, né, da minha bancada, mas isso aí é do meu perfil e sempre vou tentar agir dessa maneira. Vereador, e aproveitando, o senhor ano passado era presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária. Eu lembro também de projetos seus que até foi incorporada na última revisão da Lei Geral dos Táxis, que disciplinou, por exemplo, as questões das câmeras de vídeo e o próprio uniforme dos taxistas. Como é que foi recebida essa situação e, sobretudo, na questão da prática? Quando que veremos, pelo que o senhor tem acompanhado, os veículos de táxis com as câmeras de vídeos e os próprios taxistas usando uniforme? Bom, os 2 projetos que eu tinha protocolado, um que era do uniformizar, não uniformizar camisa, calça, não, seria padronizar, um estilo para que todo mundo soubesse, quando chega no ponto de táxi, né, quem é o taxista, e também normatizar sobre o uso de tipo de veste, né, de calçados, de boné, então, e depois foi do monitoramento por câmeras de vigilância. Nem é de vigilância, porque não está vigiando ninguém, entendeu? Então, foi esse é o sentido de colocar. Mas no projeto geral que veio dos táxis, já foi contemplado parcialmente, que dele veio, né, foi embutido no projeto num todo, né, dos táxis, foi aprovado ano passado por nós da Câmara, né, e que foi sancionado pelo prefeito, né, e que logo deve estar sendo colocado em prática. Quanto a uniformes, foi padronizado que camisas com gola, de manga, não regatas, né, preferencialmente na cor azul, né, e bermudas de brim até o joelho, né, nada de bermudas estampadas, nada de boné. Então, é como se fosse uniformizar, é padronizar essa classe que nos representa muito bem na nossa cidade. E quanto ao vídeo monitoramento, isso, com o passar dos anos, os próprios caras, acredito que já vai vir de fábrica, já com câmeras dentro para ver o que acontece, inclusive de acidentes, tudo, né? Então, essa é uma segurança que vai trazer para a população. E ele, parcialmente, também foi incluído nesse projeto geral dos táxis, né? Que já prevê
que já prevê, não regulamentado ainda, né, mas já prevê dentro do projeto a instalação dessas câmeras. Então, inclusive tem táxi que já utiliza. Eu tenho um amigo taxista que começou a utilizar o carro dele quase como um piloto, assim, um plano piloto, no sentido de colocar a câmera e aí tem um sistema de gravação daquelas imagens que, em última análise, serve para a própria segurança do motorista, do condutor, que fica ali. Aconteceu alguma situação irregular ou de risco para ele, é possível resgatar as imagens e tentar, de uma forma ou de outra, usar até como prova num processo, em alguma situação do gênero, né? Isso. Tanto é que ele é regulamentado, não tem acesso fácil, vai ter que ser via judicial, tem que ter vários procedimentos, né, para poder ter acesso a essas imagens, né. Então, até peço desculpa ao meu amigo taxista, esqueci o nome dele agora. O Osmar. O Osmar. Eu só não lembro do sobrenome dele. O Osmar foi um parceiro, né, que encampou essa ideia, né, essa ideia encampou, e ele está muito contente, dizendo que muitas pessoas procuram. Às vezes a família quer mandar uma criança para um colégio, para algum lugar, ele sabe que ali, caso aconteça alguma coisa de errado, ele vai poder ter essas imagens. Uma pessoa idosa, tem tudo a tranquilidade, a segurança, né? Quem achar que vai estar sendo monitorado e que está fazendo alguma coisa suspeita, não usa, né? Então nosso amigo Osmar fica com essa referência, pena não lembrar o sobrenome agora, não vai ter jeito. Mas tem que ser feita essa ressalva porque ele encampou essa ideia. Muito, muito interessante. E, vereador, outras situações nas últimas sessões ordinárias, pelo menos aqui na retomada deste mês de fevereiro, os vereadores têm debatido muito a situação da mobilidade. Isso tem ganhado uma ênfase muito grande, as questões urbanas que realmente afetam a rotina, e nós temos aí algumas alterações, principalmente no que tange aos corredores de ônibus, ao próprio transporte coletivo, com aquelas obras envolvendo a Pinheiro Machado, a Rua Sinimbu, o chamado concreto rígido que será implantado nos corredores para viabilizar os ônibus rápidos, como se chama, os BRT. Como é que o senhor tem visto todo esse debate? E o senhor também, que é um comunitarista do bairro Serrano, os bairros também que, de um jeito ou de outro, se conectam com o centro, já estão sendo impactados, né? Bom, para começar, esse problema é sério desde quando, antes de eu ser vereador, está aqui nessa casa. Então, esse é um problema muito grave. A reclamação na região onde eu moro é grande sobre isso aí. A gente, às vezes, nós como vereadores, a gente é criticado, que não consegue. Mas existe hoje em Caxias do Sul uma dificuldade imensa do trânsito, né? Do trânsito. Existe também, acredito eu, uma falta um pouco mais de sintonia entre a Visate com a comunidade, diretamente com a comunidade para escutar. Às vezes a gente faz alguma reunião, a própria Visate não tem, às vezes, um representante legitimamente que possa representar para escutar, não sei qual é os motivos, mas essa reclamação é grande, é enorme e ela é real. Ela é real, é comprovadamente real. Dos ônibus atrasarem, de ônibus superlotados, isso aí é real. E com essas obras, aí tende a piorar no momento, momentaneamente, enquanto as obras estão sendo realizadas, com certeza que piora. Aí a gente vai escutar toda a reclamação, mas no momento, enquanto as obras estão andando, não tem o que a gente fazer. O que a gente pode reclamar, às vezes, é o formato, a gente às vezes não sendo técnico, como está sendo conduzida as obras. A gente pode reclamar, mas podia fazer a cada 2, 3 quadras, mas a gente não é técnico, não sabe se há essa possibilidade, que tipo de equipe de material que se faz, se é equipe diferente que faz um trabalho ou não. Mas que dificulta, que a reclamação ela é real e que atrapalha e que a população tem razão de reclamar, isso aí com certeza sim. Mas tem certas ocasiões que a gente fica também amarrado como vereador e fica só representando o povo e não consegue decidir. Eu lembro que ano passado, quando o senhor presidia a Comissão de Legislação Participativa, nós aqui no De Frente com a Lei repercutimos uma audiência pública da sua comissão que trouxe representantes da Visate, fez uma ampla discussão, inclusive envolvendo os secretários da administração, do porquê desses atrasos, de como aperfeiçoar o transporte coletivo. Passado esse tempo, à luz das obras que estão acontecendo, qual é a sua expectativa de uma real melhora em tudo isso? Porque o trânsito ele tem sido alvo de uma série de análises, as pessoas buscam exemplos nos mais diversos países do mundo, ou até municípios aqui do Brasil,
E o que realmente dá para contar na prática? Qual é a sua expectativa nesse sentido? Que a gente vai sentir na ponta, né? Quando o cidadão comum for tomar o ônibus, se vai ter a linha, se vai demorar, enfim. Né? Olha, eu me preocupa muito, já desde quando entrei como vereador, me preocupa mais ainda que Caxias do Sul, uma cidade que cresce a cada dia, que cada vez, vamos dizer a palavra, o trânsito vai piorar, vai atrasar mais. A realidade é essa dos ônibus. Então, tem que haver um empenho muito grande entre a Visat e as secretarias para atender as demandas da comunidade, principalmente dos bairros, né? E na minha opinião também, eu acho, uma opinião minha pessoal, já me manifestei no plenário, que Caxias do Sul deveria ter um estudo para usar uma rua só, para vai e vem de ônibus. Deveria usar uma rua só central. Hoje nós ocupamos um sentido só, a 18, a Pinheiro, a Sinimbu e a Bento. Fomos 4 ruas de fluxo muito grande da cidade com ônibus. Então, se a gente conseguisse fazer um estudo num certo determinado espaço no nosso centro, que uma rua só fosse usada para corredor exclusivo de ônibus, que vai e vem, eu acho que melhoraria muito mais. Mas aí o senhor fala, por exemplo, nós vamos ter a Júlio em 2 mãos e, de repente, a 18 ou a Pinheiro exclusivamente para ônibus, uma vai, outra volta. Na mesma rua. Na mesma rua, vai outra volta para ônibus. Mas aí seria exclusivo só para ônibus? Exclusivo só para ônibus. Isso aí tem pessoas capacitadas para estudar isso aí, para ver a viabilidade, né, de ser implantado, né. Tem técnicos capacitados, acredito eu, com certeza, que no nosso município, que podem fazer esse estudo. Porque senão fica toda essas ruas sendo ocupadas por ônibus, tira estacionamento, não tira, então dificulta bastante. Outra situação também que pode também dificultar essa estação de transbordo depois, deveria ser uma rua exclusiva para isso. O porquê? Tu pode usar uma rua só exclusiva para ônibus, pode andar numa velocidade mais reduzida, mas exclusiva para eles. Desculpa. Exclusiva para eles. Pode reduzir a velocidade, mas exclusiva para eles. Então, e ligar a cidade com mais segurança, com mais clareza no nosso trânsito. E sem também falar que hoje nós tirando os ônibus, afastando, dificultando para a população dos bairros vir ao centro, nós estamos, na minha opinião, direcionando com que a população dos bairros vá para os shoppings. Nada contra shoppings. São redes multinacionais que tiram o dinheiro daqui, levam para outros municípios, para outros países, investem em outras coisas. Enquanto que o nosso comércio familiar que está no centro, que vive há anos, ele sofre, ele padece porque não se traz diretamente a população para esse comércio, que deveria ser também pensado muito nesse aspecto. Vereador, mudando um pouco de assunto, melhor dizendo, e o que esperar para esse ano? O senhor já tem pensado em alguns projetos? Porque esse é o momento em que os vereadores também fazem essa reflexão. E aí, claro, aquelas dificuldades tradicionais, que às vezes vocês têm uma ideia, mas depois vão ver, já existe algo parecido ou é inconstitucional. Então, há todo aquele trabalho de análise e discussão entre as próprias assessorias no sentido de apresentar algo viável. O que o senhor tem pensado de projetos para esse ano? Olha, sobre projetos, tu mesmo comentou agora, é uma dificuldade muito grande. A gente entra com tem ideias, conversa com a população, surge, porque um projeto parte de ideias, né, de observar as coisas, né. Aí tu acha ali inconstitucional, vício de origem, então tem várias. Tu pensar e colocar ele para votação ser aprovado, existe uma diferença muito grande, enorme, que pode ser barrado por essas decisões técnicas, no caso, que existem, né. Mas tem projetos também, às vezes de menor importância, que olhando o visual dele são projetos bons, que pode passar, mas na eficácia depois não tem como colocar ele em prática. Mas né? Sempre existem caminhos. Por exemplo, nós citamos o próprio exemplo da questão envolvendo os táxis, ali nos uniformes e vídeo monitoramento. Havia uma dificuldade inicial quando o senhor trouxe a ideia, mas que acabou sendo aproveitada pelo Executivo. Mal ou bem, a sua ideia foi colocada em prática, ainda que não por um caminho formal ali do seu projeto em si, Isso. Mas já é uma política pública. Né? Isso, claro, que a gente também não pode chegar aqui e dizer, não, o projeto é meu, tem que ser do jeito que eu coloquei, senão eu vou estar contra. Não, isso aí não quer dizer. A ideia, e ela sendo boa, Tanto já que é válida. O senhor retirou depois, né? Eu retirei os 2 projetos que eles foram contemplados. A ideia é válida e ela se aperfeiçoa, se coloca mais artigos, se tira alguns outros, para que seja viável, né, o projeto. Então, eu fico satisfeito com algum projeto que coloca, alguma ideia que a gente coloca, que ela seja colocada, né, no projeto, seja colocada em prática de forma ela total ou parcial.
Mas claro que toda a vida o vereador ele tem que colocar o projeto dele, e esses outros que eu coloquei não eram inconstitucional. Ele não tinha visto de origem. Só ele encontrou um pouco de resistência, que é normal. Foi colocado em debate na imprensa, a mídia colocou em debate que o projeto, antes de ser votado, ele tem que ser colocado. Para tu sentir qual é a realidade, para outras pessoas também te sugerirem, próprios outros vereadores também te ajudar a refazer o projeto. Então tem que ser assim, não pode ser colocado um projeto em regime de urgência que se aprova uma coisa que tu nem estudou direito. Então isso aí é muito válido, né? Mas para esse ano a gente tem outros projetos já estudando também, vamos se dedicar a alguma coisa que possa ajudar, mas principalmente o meu foco é a gente defender a população com obras, com melhoria no trânsito, na saúde, que é o principal de tudo. Que às vezes o projeto, nós temos vários projetos aqui que foram aprovados e que para colocar em prática é praticamente possível. Projetos bons, projetos educativos, mas que a prática também tu vai ver que não se coloca, né? Não se coloca em prática mesmo. Vereador, nós estamos chegando um pouco ao final do nosso programa. Eu gostaria que, ainda que conseguimos aqui fazer uma boa abordagem, o senhor tocasse algum ponto que eventualmente o senhor considere relevante ainda de abordar, faça as suas considerações, por assim dizer. Bom, o que eu posso, as minhas considerações, às vezes é quanto o meu, vamos falar do meu comportamento, que às vezes a gente pode ser mal interpretado, criticado, né? É que eu me coloco mais assim, na minha visão, como um vereador mais comunitário do que partidário. Tenho meu partido, que é o PT, faço parte do PT, respeito meu partido, represento ele, tenho que representar com dignidade, com muito orgulho, tenho que representar o partido. Tem pessoas no partido que eu também, todas as atitudes que eu possa tomar repercutem no total, mas eu me sinto mais assim um vereador de negociador, de conseguir mais obras. Claro que não se troca. Alguns votos em projetos diferentes da minha bancada, não se troca. Isso aí não admite esse tipo de ideias dizendo que tu trocou teu voto por obras. Não. Eu tenho o meu pensamento, não nasci dentro da política, e se eu me sentir desconfortável e ver que as minhas atitudes, que do meu pensamento está fora do que os partidos colocam, saio fora, então. Então eu tenho essas minhas ideias, minhas decisões, sempre procuro conversar, mas eu procuro responder por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço. Então essa é a minha atitude. Então, às vezes pode ser confundida pelas pessoas, mas então eu digo assim, sou mais um vereador comunitário que partidário, mas tenho meu partido, tenho que defender, fui eleito por um partido, pelo PT, tenho que respeitar o partido e as pessoas que fazem parte do partido e os eleitores. Mas eu tenho que ter também uma conduta na qual eu possa me identificar com a minha personalidade. O senhor se refere muito especialmente a situações em que, em plenário, há sempre uma análise em que o vereador vota de acordo com a sua bancada, vamos supor, está se discutindo um projeto e por um motivo ou outro, tal bancada partidária entende que deveria ser favorável, mas um vereador pode eventualmente discordar e votar contra. E no seu caso, há situações em que a bancada do PT, composta pelo senhor, a vereadora Denise Pessoa e o vereador Rodrigo Beltrão, às vezes acontece que a bancada vota de uma forma e o senhor de outra, e o senhor tenta justificar nesse sentido, né? Isso, eu já justifico antes da gente descer para o plenário, a gente já conversa, a gente sempre senta e conversa, né? Nós fizemos reunião da bancada, né? E a gente conversa, e naqueles posicionamentos, já sabe, né, qual é o meu posicionamento, né? E se eu tenho já uma opinião formada, não existe o porquê eu ceder ela, simplesmente por ceder. Então, todos os vereadores do PT, nós três, sentamos toda semana, conversamos, né? Esse ano é a vereadora Denise, que é a líder da bancada. A gente senta, faz reuniões, mas eu tenho meu pensamento e eu defendo ele, né? Defendo ele, claro que várias vezes eu também já, numa reunião, a gente já também mudou de ideia, porque todo projeto tem uma ideia, mas é o debate e faz às vezes com que tu reformule teu pensamento. Tu não é o dono da verdade, mas eu procuro sempre ter o meu pensamento em cada projeto e procuro defender ele na minha maneira mais pessoal, que às vezes pode não ser entendida, né? Mas eu acho que assim, tem que mudar um pouco esse negócio de eu sou contra, sou a favor. Não, tem que ter um pouco de bom senso. No caso, dentro do meu partido, nós três vereadores, a gente tem esse pouco bom senso e não vamos dizer assim também que a gente vive mil maravilhas na discussão do projeto. A gente debate, discute, né, tudo dentro da educação para que a gente consiga chegar a um consenso. Então, essas minhas atitudes, às vezes, espero que todo mundo entenda, né, e acredito que
se fosse levado por esse lado, tu não votaria todo um projeto cabresteado, vamos dizer assim, que eu acho que na política tem que parar de existir isso aí. Digamos essa palavra meio pesada, que se mudasse um pouco, que todo mundo tivesse a sua ideia, não fizesse grupos, um grupo contra o outro, de repente poderia começar a mudar um pouco a política brasileira. Bom, vereador, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Acredito que quem nos acompanha pode se familiarizar um pouco mais com as suas ideias. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Kiko. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição, e a gente tem também no site da Câmara de Vereadores o telefone, todas as redes sociais para quem quiser dar ideias, criticar, porque às vezes uma crítica ali tu acaba pensando, a crítica faz com que tu pare e analise melhor. Um elogio, tu fica emocionado, fica ali e não percebe se tu está errado ou não. E uma crítica faz com que às vezes tu fique sem dormir, pensando e retome os teus pensamentos. Então, a crítica ela é muito bem-vinda, desde que ela não seja ofensiva. Se não é ofensiva, a gente deleta, não responde, né? Mas a gente aceita com naturalidade isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Conversamos então com o vereador Kiko Girardi, do PT. Obrigado pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Valeu.